Nesse vídeo você vai descobrir por que você tem uma autoestima baixa e, o mais importante, como resolver. Oi, meu nome é Bárbara, sou especialista em desenvolvimento pessoal, autoestima e manifestação. E nesse vídeo eu vou te contar um pouco do porquê que você pode ter autoestima baixa e como resolver esses problemas. Então vamos direto ao ponto. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer aprender mais, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Então vamos lá. As principais causas de uma autoestima baixa geralmente estão relacionadas a traumas na sua infância e na sua adolescência. E quando eu falo traumas, existe uma grande variedade de possibilidades de coisas que podem ter acontecido com você. Então, não tenta ver como se tivesse sido algo muito extremo. Às vezes foi, às vezes você realmente vivenciou alguma situação de trauma que te marcou muito profundamente, alguma situação de abandono, alguma situação de abuso, alguma situação de rejeição. Então, essas possibilidades, né, elas também estão ali dentro do que pode ter acontecido, que fragilizou a sua autoestima e criou essa ideia de que você não é merecedora de amor, que você não tem valor, que você é culpada por tudo de ruim que acontece à sua volta, que você é motivo de vergonha, que, enfim, esse tipo de coisa, tá? Também traições podem ter acontecido, são várias possibilidades. Então, tenha uma cabeça aberta para tentar identificar e, mais importante, não foque nas causas. Aqui, as causas é para você ter um entendimento, mas não é para você focar. A gente tem que focar na solução, que eu vou falar mais para você pro final do vídeo, tá bom? Uma das coisas que fragiliza muito a autoestima, principalmente das crianças e dos adolescentes, são as críticas constantes. Então, se os seus pais, ou às vezes seus avós, ou às vezes seus tios, ou às vezes a professora que você teve na escola, sempre criticava muito aquilo que você fazia, criticava o seu comportamento, criticava a forma como você falava, andava, se vestia, críticas excessivas acaba danificando a autoestima da criança, porque às vezes ela nem entende o que ela tá fazendo, ela tá só vivendo, ela tá só crescendo como um indivíduo. E as expectativas das pessoas em cima daquela criança coloca nela um peso e uma ideia de que, nossa, eu nunca sou boa o suficiente, tá todo mundo me criticando, não importa o que eu faço, nada tá bom. Não importa que meu desenho tá feio. Então, a gente tem que lembrar que mesmo uma pessoa adulta de 40, 50, 60, não importa qual que é a sua idade, 20, 30, não importa. Você viveu isso na sua infância e essas coisas que acontecem na sua infância, elas acabam interferindo na sua vida adulta também. Além das críticas, a comparação excessiva também é algo que fragiliza muito. Então, se os seus pais estavam sempre comparando você com seus amiguinhos, com seus primos, com os filhos dos amigos deles, isso também acaba gerando na criança, no adolescente, ou até mesmo às vezes no adulto, uma sensação de nossa, eu sou muito ruim mesmo, né? Tem alguém que sempre tem alguém que é melhor que eu, sempre tem alguém que entrega mais valor que eu. Eu, eu vou trazer um pouco aqui da minha experiência. Minha autoestima sempre foi muito fragilizada, porque eu sofri algumas situações na minha infância, na minha adolescência também, e tem uma coisa que eu já até conversei com a minha mãe sobre isso, e que era algo que sempre me marcou muito, assim, porque eu sou uma pessoa que eu sempre fui mais é, distraída, mais leve, e minha mãe sempre foi muito ligada com limpeza, assim, pra ela as coisas tinham que estar muito limpinha. E aí tinha uma filha da amiga dela, e essa filha da amiga dela já era muito mais parecida com ela nesse quesito de limpeza de casa. Então, eu lembro na minha infância, na minha adolescência, momentos que minha mãe ficava me comparando constantemente com essa filha da amiga dela, que ela falava, nossa, porque a fulana, eu não vou falar nomes aqui, a fulana, porque a fulana ela limpa, olha só como ela limpa a casa, como ela ajuda a mãe dela. Então, às vezes, os pais, eles criam essa tendência, eles tentam fazer esse tipo de comparação para ver se isso inspira o filho a poder atender a expectativa que eles têm de que o filho faça uma coisa dentro de casa. Só que o que acontece é que o filho às vezes não faz por raiva, birra, quando é criança, adolescente, né? E ainda gera esse dano para a autoestima da criança, que ela fica, nossa, fica com essa pessoa então como filha, não, né? Então isso é interessante também de ser observado. Se você se sentia muito comparada às outras pessoas, outras crianças, outros adolescentes à sua volta, isso também acontecia com você? Conta aqui pra mim nos comentários. Como eu já comentei no começo do vídeo, traumas e abusos. Então, se você sofreu qualquer tipo de trauma, abuso emocional, físico, psicológico, isso danifica muito a autoestima da criança, principalmente porque ela não tem consciência do que tá acontecendo, né, pra idade, dependendo do quando aconteceu. E isso traz muitas emoções de vergonha, de culpa. Então, a criança tem a tendência a achar que a culpa daquilo que aconteceu de ruim com ela é dela. Às vezes ela tentou comunicar esse trauma, essa situação difícil que ela vivenciou,
na infância e na adolescência para alguém adulto, essa pessoa disse que ela não quis acreditar nela. Então, assim, é bastante delicado esse assunto, mas é algo que precisa ser olhado, principalmente se você sofre com uma baixa estima que é tão ruim que já te levou para situações de depressão e ansiedade. Outras causas de uma autoestima baixa são fracassos e rejeições na vida, ou muitas cobranças sociais, né? Que as cobranças sociais, como eu falei pra você, a mídia tá sempre aí trazendo muita informação e trazendo exemplos de sucesso, e às vezes a gente se compara com isso, essa projeção faz mal pra gente. O uso excessivo de redes sociais, porque a gente tá sempre ali rodando e se comparando com as pessoas, então essa também é uma causa de uma autoestima baixa. Problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. Outra causa muito comum de uma autoestima baixa são situações ligadas a relacionamentos. Então, traições que você pode ter sofrido nos seus relacionamentos, como você presenciou os relacionamentos dos seus pais durante a sua infância, tudo isso também pode ter ocasionado problemas na sua autoestima. Bullying, rejeição social, principalmente ali na adolescência, acho que todo mundo já passou por uma situação de bullying, onde você, só por ser você, estava sendo criticado, rejeitado. Acho que eu comentei em alguns vídeos aqui do canal que eu sofri muito bullying por ser muito alto, fui chamada de girafa, fui chamada de palito de dente, Olivia Palito, enfim, uma infinidade de nomes, já fui agredida. Então, tudo isso traz também essa danificação da nossa autoestima, essa fragilidade da autoestima, porque as mensagens que você recebe de todos os lados é que você não é bom o suficiente, que você não tem valor sendo quem você é. E isso acaba te prejudicando, fazendo você ser menos autêntica, fazendo você se sentir mais fraca, você se sentir mais suscetível, né, a viver experiências negativas, porque você está acostumada com aquilo. Então, para você é normal ser maltratada, para você é normal se sentir desvalorizada. Então, você continua atraindo e aceitando coisas desse tipo na sua vida constantemente. Mas não precisa ser assim. E agora eu vou contar para vocês alguns exercícios práticos que você pode fazer agora, começar a fazer hoje, para melhorar a sua autoestima. Um dos exercícios que eu mais gosto para autoestima é o diário da gratidão, que é literalmente você agradecer, principalmente começar a agradecer por quem você é. Então, agradecer porque você tem o dom da visão, agradecer que você tem o dom da fala, agradecer, lembrar diariamente que você é um ser humano perfeito, que você tem habilidades, que você tem seus quatro, né, os dois braços, suas pernas, que você consegue mexer o seu corpo, que você tem a capacidade de visão, de se mexer. Só isso, assim, tem muitas pessoas que não têm essas coisas e você tem. Então, quando a gente começa a buscar, às vezes no óbvio, mas começar do óbvio mesmo. Esses motivos para sermos gratas por quem nós somos já começa a transformar e mudar essa visão que nós temos de nós mesmos. Um outro exercício muito legal é celebrar as pequenas conquistas. Então, quando você consegue fazer uma coisa que você queria fazer, ou quando você tem uma lista, né? Bem interessante você fazer uma lista de coisas que você tem para fazer no dia e estabelece lá 3 coisas, né? Do tamanho que seja da sua rotina, do estilo de vida que você tem, não precisa ser nada grandioso, coisas pequenas. Então, às vezes é conseguir acordar cedo, às vezes é não gastar demais no cartão de crédito, às vezes é algo, não comer um determinado tipo de comida que você está tentando evitar de comer, algo que você determinou de fazer. E aí você escala a lista, conseguiu fazer. E celebrar que você conseguiu, celebrar que você fez aquilo. Às vezes é uma caminhada de 30 minutos. Celebrar que você fez. Você procurar motivos de celebração à vida, de celebração a quem você é, de celebração à sua força de vontade. Às vezes parece muito pequeno, mas conforme isso vai crescendo e subindo, mais você ganha, mais você começar a criar esse senso de valor, esse senso de conseguir realizar, de capacidade de realização, e isso é muito importante para desenvolver uma autoestima forte. A aceitação do corpo, esse é um tópico extremamente delicado, porque a gente foi criado ao longo da vida para ver como se nosso corpo não fosse bom o suficiente como ele é. Então, é realmente olhar para você e aprender a amar aquilo que você tem. Amar o seu corpo, que é a casa da sua alma. Que se não fosse o corpo que você tem nesse exato momento, com o formato que ele tem, com a cor que ele tem, com o tipo de cabelo que você tem, com o tipo de olho que você tem, se você não fosse isso, você não estaria viva. Se não fosse o seu corpo, você não conseguiria experienciar as coisas. Se não fosse o seu corpo, você não ia conseguir
saborear uma comida. Se não fosse o seu corpo, você nem ia conseguir se locomover até um lugar e ver um pôr do sol bonito. E você percebe que às vezes quando a gente consegue ver as pequenas coisas no final são as coisas que realmente fazem a mudança começar a acontecer. Então você não tem que esperar acontecer uma coisa super incrível na sua vida para transformar a sua autoestima. Você tem que só tomar essas decisões diariamente de mudar a sua percepção sobre si mesma, sobre as ferramentas que você já tem, sobre os dons que você já possui, sobre os dons que o universo, Deus, fonte divina, centelha divina te deu, que já são seus e que você já pode usufruir. É muito importante você entender que desenvolver a sua autoestima é um processo contínuo e é algo que você precisa criar o hábito de fazer diariamente. Não é algo que você vai fazer, você vai tomar um copo de água, misturar autoestima, autoestima, tomar, acabou seus problemas. A autoestima é algo que você tem que fazer como escovar os dentes. Todo dia você vai lá, escova seus dentes, para seu dente ficar bonitinho, não escova. Então, a autoestima você tem que ter hábitos no seu dia a dia, como escovar o dente, que vai fazer você manter a sua autoestima fortalecida, vai manter você num estado emocional bom, num estado de fortalecimento, de poder, de autoestima elevada, entende? Então, isso é algo que precisa ser feito diariamente. E agora, no próximo vídeo que vai aparecer aqui para você, na tela, eu vou explicar exatamente por que a autoestima é tão importante e interfere tanto na hora da gente manifestar riqueza, amor e paz de espírito. Te vejo lá.